De Piratininga a São Paulo, o Triângulo Histórico. A cidade de São Paulo é fundada em 1554 com a criação do Colégio dos Jesuítas, em uma região elevada, um terreno relativamente plano entre os rios Anhangabaú e Tamanduateí. A cidade cresce nesse platô. As primeiras construções são Convento do Carmo em 1592, o Mosteiro de São Bento em 1634, o Convento de São Francisco em 1647. Você sabe a diferença entre um mosteiro e um convento? No mosteiro vivem as ordens monásticas, ou seja, os monges. Os mosteiros geralmente eram construídos fora dos limites da cidade, em lugares isolados, mas as cidades acabam por crescer e englobar os mosteiros. Já no convento, palavra que veio do latim e significa agrupamento, reunião, vivem os frades, freis e freiras, de ordens franciscanas carmelitas, que se reúnem para a vida religiosa. Os conventos geralmente são construídos dentro dos limites da cidade. Agora, em detalhe, o triângulo geográfico de São Paulo. Aqui podemos ver o mosteiro e a igreja de São Bento hoje em dia. E como era no século XIX, o mosteiro e a igreja. A igreja da Ordem Terceira do Carmo hoje em dia e como era em 1907. A igreja de São Francisco de Assis e da Ordem Terceira hoje em dia e o complexo de São Francisco com o convento aqui em primeiro plano, que mais tarde vai se transformar na Faculdade de Direito, a Igreja de São Francisco e a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco. Como falamos, essas igrejas pertenciam a diversas ordens religiosas. Mas você sabe qual a diferença entre ordem primeira, segunda e terceira? A ordem primeira é constituída por homens, freis e monges. A ordem segunda por mulheres, freiras e monjas. E a ordem terceira por leigos, homens, mulheres, solteiros, casados, viúvas, enfim. Aqui as diversas ordens que falamos, os jesuítas, os beneditinos, os franciscanos e as carmelitas. Nessa imagem vemos uma planta da cidade de São Paulo em 1842. Dá para ver como a cidade cresceu comparada com aquela de 1830. No alto, o Mosteiro de São Bento. Uma descida íngreme levava até o porto, onde saíam as canoas pelo Tamanduateí. Essa ladeira, que no princípio era o Beco dos Barbas, hoje é a ladeira Porto Geral. Aqui podemos ver no alto a igreja e o convento do Carmo. Aqui dá para perceber bem o desnível do terreno, nessa pintura de Debré, de 1827. A ladeira do Carmo vai originar a atual Rangel Pestana, e do lado esquerdo vai originar o Parque Dom Pedro. Em 1868, a planta da cidade já mostra como o triângulo vai ficando pequeno frente ao crescimento da cidade. Havia um triângulo que delimitava geograficamente a cidade e um outro triângulo interno, que ganha destaque, pois possuía as principais casas de comércio. Esse triângulo comercial era constituído pela Rua São Bento, Rua Direita e Rua 15 de Novembro. A vida da cidade acontecia dentro desses dois triângulos. A Sé, como vemos hoje em dia, ficou pronta em 1969, quando concluíram as torres. A história da Catedral da Sé começa em 1589, com a construção da primeira capela, que vai até 1616. Essa primeira capela é derrubada e em 1764 é construída a segunda capela, barroca, que é essa que vemos na figura do lado direito, em frente à igreja de São Pedro. Essa igreja foi demolida,
Essa Igreja da Sé foi demolida em 1911 para a construção da atual Igreja da Sé. Aqui o pátio do colégio atualmente e como era em 1860. Nessas imagens podemos fazer uma viagem entre o século XXI e o século XIX. Agora vamos falar de algumas ruas significativas desse triângulo e como mudaram ao longo do tempo ou não. Quem passa na Rua Boa Vista hoje não se dá conta de tantas mudanças que aconteceram por lá. Esse é um caso interessante, em que o nome foi mantido, mas a rua modificada. A mais recente transformação foi a construção de uma ponte ligando o cotovelo da antiga Rua Boa Vista ao pátio do colégio. Aliás, Boa Vista recebeu esse nome por um motivo óbvio. Do seu cotovelo era possível ver as 7 voltas que o Tamanduateí fazia na sua várzea. Uma vista maravilhosa. O rio Tamanduateí sofreu um processo de retificação e suas curvas desapareceram, assim como aconteceu também no rio Tietê. Aqui a Boa Vista atualmente. Em rosa, a ponte que foi construída ligando ao pátio do colégio. A Rua Direita já recebeu os nomes de Rua Direita de Santo Antônio, Rua Direita da Misericórdia, Rua Floriano Peixoto e, finalmente, em 1899, Rua Direita. Aqui, a Rua de São Bento. Essa é a rua que menos sofreu alterações tanto no trajeto quanto no nome. Sempre foi Rua de São Bento. Era a rua mais reta e no meio dela era possível ver tanto o mosteiro quanto a igreja de São Francisco, um de cada lado. A Rua 15 de Novembro. A Rua Boa Vista acabava na antiga Rua Manuel Paes de Linhares, que foi um bandeirante importante naquele tempo, lá pelos idos de 1600. Depois, com a construção da Igreja do Rosário, dos Homens Pretos, passou a ser chamada com esse nome e, posteriormente, apenas Rua do Rosário. Com a visita da família real em 1846 à cidade de São Paulo, várias ruas mudam de nome e a Rua do Rosário passa a se chamar Rua da Imperatriz. Com a proclamação da República em 1889, busca-se promover um apagamento das referências à monarquia. E novamente várias ruas que antes faziam referência ao período imperial, agora vão assumir os ares republicanos. E essa rua passa a se chamar 15 de Novembro. Aqui uma planta da cidade em 1897 e uma planta da cidade em 1905, onde podemos ver o triângulo sendo engolido pela metrópole. Para finalizar, eu queria compartilhar com vocês um poema de Eduardo Galeano, já que a gente está falando de prédios que resistiram ao tempo e que são marcas da memória. O vento apaga as pegadas das gaivotas. As chuvas apagam as pegadas dos seres humanos. O sol apaga as pegadas do tempo. Os contadores de histórias procuram as pegadas da memória perdida, do amor e da dor, que não são vistas, mas que não se apagam. Se cuidem, fiquem bem. Até a volta.